Sempre fui muito próxima da minha irmã mais nova, a Mariana. Apesar das diferenças de personalidade, ela mais extrovertida, eu mais reservada, sempre fomos aliadas. Compartilhávamos segredos, conselhos, quando a vida apertava, éramos o ombro uma da outra. Claro, às vezes discutíamos por bobagens, mas nada que não se resolvesse com um abraço ou uma conversa no final do dia. Isso até o dia em que ele apareceu. O novo vizinho chegou numa manhã ensolarada, estacionando um carro importado que parecia ter saído de um comercial. Alto, de postura impecável, cabelos escuros perfeitamente alinhados, sorriso fácil e roupas de grife que gritavam dinheiro e confiança. Ele se apresentou como Rafael, recém-chegado à cidade por motivos de negócios, segundo ele. Confesso que, de imediato, senti um incômodo. Não que eu tivesse algo contra vizinhos simpáticos, mas havia algo naquele sorriso que não chegava aos olhos. Uma sensação sutil, quase imperceptível, de que por trás daquela fachada havia algo que ele preferia esconder. Mariana, por outro lado, parecia encantada. No mesmo dia em que ele se apresentou, ela já comentava sobre como era educado, charmoso e com uma presença incrível. Eu apenas sorri e disse que talvez fosse cedo demais para tantos elogios, mas ela revirou os olhos, como se eu fosse exagerada. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer com frequência. Passava pela frente de casa, sempre com um bom dia caloroso, às vezes trazendo flores para minha irmã, ou convidando-a para tomar um café. Em pouco tempo, eles já saíam juntos. Jantares em restaurantes caros, passeios de carro por lugares que ela nunca tinha visitado. Aos poucos, comecei a notar mudanças sutis no comportamento da Mariana. Ela, que sempre dividia comigo cada detalhe da vida, agora guardava silêncio sobre onde ia ou com quem estava. Começou a se arrumar mais, a passar horas no celular, e até a faltar a compromissos que antes considerava importantes. O que mais me preocupava era a forma como ela reagia quando eu mencionava o Rafael. Bastava eu levantar uma sobrancelha ou fazer uma pergunta para que ela ficasse na defensiva, como se eu estivesse atacando alguém que ela precisava proteger. Um dia, ao perguntar se ela sabia realmente quem ele era, ela respondeu seca. Você está com ciúmes, só pode. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ciúmes? Não. O que eu sentia era uma inquietação crescente, como se algo estivesse prestes a acontecer e eu não conseguisse impedir. Enquanto a Mariana se deixava levar pelo charme e pelo brilho superficial daquele vizinho, eu ficava na espreita, observando. Não porque eu quisesse ser a irmã controladora, mas porque, no fundo, algo me dizia que Rafael não era apenas o vizinho bonito e rico que todos viam. E, infelizmente, eu estava certa. Com o passar das semanas, a presença do Rafael deixou de ser novidade e virou rotina. Ele aparecia quase todos os dias, sempre no horário certo para coincidir com a chegada da Mariana do trabalho. E nunca vinha de mãos vazias. Ora trazia caixas de chocolates importados, ora buquês enormes de rosas vermelhas, ora pequenos embrulhos que, segundo ele, eram lembranças de viagens. A cada presente, minha irmã sorria como se estivesse vivendo um conto de fadas. Eu, por outro lado, não conseguia deixar de pensar no motivo de tanto esforço. Quem, em tão pouco tempo, se dedica a impressionar tanto alguém? O jeito como ele a tratava também me deixava desconfortável. Ele a elogiava o tempo todo. O cabelo, o vestido, o perfume, o sorriso. Mas, quando se voltava para mim, parecia mudar de tom. Não era abertamente grosseiro, mas fazia pequenos comentários que soavam como cutucadas. Uma vez, quando estávamos todos na sala, ele disse: "A Mariana é tão comunicativa. Já você parece mais reservada. Deve ser difícil para fazer amigos." Ele riu, como se fosse uma brincadeira, mas não deixou de ser uma indireta disfarçada. O que me intrigava ainda mais eram as histórias que ele contava sobre si mesmo. Num dia, dizia que tinha negócios no ramo imobiliário. No outro, mencionava investimentos no exterior. Já falou que morou em Londres, mas depois comentou que tinha passado quase toda a vida no Brasil. Os detalhes nunca se encaixavam, como se ele estivesse improvisando a cada conversa. Certa noite, enquanto lavava a louça, ouvi parte de uma ligação dele no corredor, falando com alguém sobre transferir valores antes que seja tarde. Quando percebeu que eu estava por perto,
Encerrou a chamada rapidamente e inventou que era coisa de trabalho. Comecei a juntar mentalmente essas pequenas incoerências, mas falar disso para Mariana era como provocar uma tempestade. Uma vez, tentando ser cuidadosa, perguntei: "Você já pesquisou sobre ele? Sobre o que ele faz, de verdade?" Ela franziu a testa, como se minha pergunta fosse absurda. Pesquisar? Por quê? Ele é uma boa pessoa, me trata bem. Só porque ele é rico e bonito, você acha que tem algo errado? Não é isso. Só acho que é bom conhecer melhor, antes de confiar demais. Ah, claro. Você acha que eu não sei me cuidar. Isso é ciúmes, né? A palavra de novo. Ciúmes. Como se o simples fato de eu questionar fosse prova de que eu não queria vê-la feliz. Depois disso, as conversas entre nós começaram a mudar. Ela já não me contava onde ia ou quanto tempo ficaria fora. Evitava falar de Rafael quando estávamos sozinhas, mas eu percebia que passava horas trocando mensagens com ele. E quando eu insistia em saber mais, ela se fechava. A distância entre nós, que sempre fomos tão próximas, começou a crescer como uma rachadura lenta, mas constante. Não era apenas sobre o Rafael, era sobre a forma como ele conseguia colocar barreiras invisíveis entre nós. Eu ainda não tinha provas concretas de que ele fosse perigoso ou desonesto, mas a minha intuição gritava que havia algo errado. E, conhecendo a minha irmã, eu sabia que quanto mais eu pressionasse, mais ela se afastaria. Então, decidi mudar de estratégia. Não adiantava tentar abrir os olhos dela à força. Eu teria que observar, esperar, e estar pronta para agir no momento certo. O que eu não sabia, naquela altura, é que esse momento chegaria muito mais rápido, e de forma muito mais dolorosa, do que eu imaginava. Foi quase imperceptível no começo. Mariana sempre foi sociável, cercada de amigos e com uma agenda cheia, mas, pouco a pouco, comecei a perceber que ela estava cancelando encontros, deixando de lado compromissos importantes, principalmente, evitando reuniões familiares. O Rafael sempre tinha uma desculpa pronta. Se havia um almoço com nossos pais, ele coincidentemente marcava um passeio especial para o mesmo dia. Se um amigo chamava Mariana para sair, ele inventava que tinha ingressos para um evento único e imperdível. E, assim, sem perceber, minha irmã começou a se afastar de todos, menos dele. Não demorou para que as indiretas começassem. Eu as ouvia nas entrelinhas das conversas. Ele dizia coisas como: "É engraçado. Às vezes as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos atrapalham." Ou: "Você já reparou que alguns familiares não ficam felizes quando você está bem?" Não era preciso ser um gênio para entender que ele estava se referindo a mim. E o pior é que Mariana parecia acreditar. As respostas dela mudaram. Antes, ela defendia a nossa relação. Agora, apenas silenciava, como se estivesse considerando a possibilidade de eu ser, de fato, um peso na vida dela. Comecei a prestar mais atenção. Certa noite, acordei para beber água e ouvi vozes no jardim. Ao me aproximar da janela, vi Rafael falando ao telefone, andando de um lado para o outro. "Ela já está quase", ele dizia, em voz baixa. "Só falta resolver a questão da casa." Meu coração disparou. A questão da casa. O que isso significava? Em outra ocasião, vi um homem desconhecido estacionar perto da casa de Rafael. Eles conversaram por alguns minutos, trocaram um envelope e, logo depois, o homem foi embora. Rafael voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. Esses pequenos momentos, embora desconexos, começaram a formar um quadro perturbador na minha mente. Eu não tinha provas concretas, mas sabia que ele estava planejando algo, e que minha irmã era a peça central nesse plano. A sensação de urgência crescia a cada dia. Mariana estava cada vez mais distante. Quando tentávamos conversar, ela respondia de forma curta e fria: "Mariana, a gente quase não se fala mais. Você está exagerando. É que agora tenho outras prioridades." Outras prioridades. Essas palavras me machucaram mais do que ela podia imaginar. Eu tentei me aproximar de maneira sutil, mas parecia que Rafael já tinha plantado sementes de desconfiança suficientes para que ela me olhasse com outros olhos. Qualquer tentativa minha de alertá-la soava como um ataque. Foi nesse momento que decidi mudar de postura. Passei a observar em silêncio, registrando tudo mentalmente.
As mensagens estranhas que ele recebia, os horários em que saía e voltava, as desculpas que dava quando desaparecia por horas. Eu precisava de algo sólido, algo que não pudesse ser negado. Mesmo assim, a cada dia sentia que estava perdendo um pedaço dela. O Rafael não estava apenas conquistando a atenção da minha irmã. Ele estava construindo um muro ao redor dela, um muro alto o suficiente para me deixar do lado de fora. E eu sabia que, se não agisse logo, talvez não houvesse mais como derrubar esse muro. Era uma noite de quinta-feira, chuvosa e silenciosa. Rafael tinha dito para Mariana que precisava viajar a trabalho e que só voltaria no fim de semana. Ela parecia decepcionada, mas aceitou a explicação sem questionar. Por algum motivo, aquela história não me desceu. Talvez fosse o fato de ele estar com a mesma mala de sempre, pequena demais para uma viagem de negócios de 3 dias. Talvez fosse apenas minha intuição, que já não me dava sossego há semanas. Quando vi sair de casa, peguei meu casaco e minhas chaves. Mantive distância, seguindo-o discretamente. Ele dirigiu até um restaurante elegante no centro da cidade. Estacionou, ajeitou o cabelo no retrovisor e entrou como se fosse o dono do lugar. Eu fiquei observando da calçada oposta. Minutos depois, uma mulher entrou, alta, loira, vestindo um vestido justo e caro. Eles se cumprimentaram com um beijo no rosto, mas o brilho nos olhos e a forma como as mãos dele tocaram as dela deixavam claro que aquilo não era um encontro de negócios. Permaneci ali, fingindo mexer no celular, e os vi rindo, trocando olhares cúmplices, brindando com taças de vinho. Quando se levantaram para sair, ele segurou a mão dela e sussurrou algo que a fez sorrir de forma maliciosa. Meu estômago revirou. Não era apenas traição contra minha irmã. Era um jogo frio e calculista. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nas conversas de Rafael quando ele achava que ninguém estava ouvindo. Uma tarde, enquanto passava pelo portão, escutei ele falando ao telefone. Ela vai terminar com ele logo. Só preciso convencê-la de que sou a melhor opção. Depois é só resolver a parte financeira. Aquilo me fez gelar. Ela vai terminar com ele logo. Ele se referia ao namorado de longa data da Mariana, com quem ela já falava em se casar. Decidi investigar mais. Fiz perguntas discretas a uma vizinha fofoqueira, que parecia saber de tudo sobre todos. E ela, com um ar conspiratório, me contou. Esse rapaz, já vi essa história antes. Ele alugou uma casa aqui há uns 2 anos, namorou uma moça do bairro, ficou cheio de mimos, e depois sumiu, deixando ela endividada. Dizem que levou até o carro dela. As peças se encaixaram de forma dolorosa. Rafael tinha um padrão: seduzir mulheres, conquistar a confiança delas, aproveitar-se financeiramente e depois desaparecer. E agora, ele mirava na minha irmã, não apenas para esvaziar a conta bancária dela, mas para colocar as mãos na parte da casa que Mariana herdaria um dia. Naquele momento, minha preocupação virou certeza. Eu não estava lidando com um vizinho charmoso, e sim com um predador experiente. E, se eu não fizesse algo rápido, ele destruiria a vida da minha irmã antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Passei a noite inteira pensando em como abordar a Mariana. Eu não podia simplesmente chegar gritando "eu te avisei". Sabia que isso a colocaria na defensiva. Então, no dia seguinte, preparei um café da manhã para nós duas, tentando criar um clima tranquilo. Ela desceu para a cozinha ainda de pijama, e, por um momento, me lembrei de como era antes. Nós duas rindo, contando histórias, planejando o dia. Mas aquele instante de nostalgia desapareceu assim que mencionei o nome dele. Mariana, eu preciso te falar uma coisa séria sobre o Rafael. Comecei, tentando manter a voz calma. Ela largou a xícara sobre a mesa, já desconfiada. Lá vem. Respirei fundo e contei tudo. Que o segui na noite em que ele disse estar viajando, que o vi com outra mulher, que ouvi partes de conversas suspeitas e que até uma vizinha me confirmou que ele já tinha feito coisas parecidas antes. Enquanto eu falava, percebia o olhar dela endurecendo. No final, ela soltou um riso curto e incrédulo. Você realmente acredita nessas histórias? Uma vizinha fofoqueira, conversas pela metade. Isso é o que você chama de prova? Mariana, eu vi com meus próprios olhos. Ele não é quem você pensa que é. Ele está te manipulando. Ou talvez seja você que esteja manipulando. Você nunca gostou dele, desde o começo. Está tentando me afastar de alguém que me faz bem.
Isso é inveja, é ciúmes, é controle. Aquelas palavras me atingiram como facadas. Eu queria gritar que era amor de irmã, não inveja. Queria sacudi-la até que ela acordasse. Mas, antes que eu pudesse responder, ouvimos passos na porta. Era ele. Rafael entrou, com expressão preocupada, como se tivesse acabado de ouvir parte da conversa. O que provavelmente tinha feito. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando diretamente para Mariana, ignorando a minha presença. Está, sim. Só a minha irmã tentando me convencer de que você é um monstro. Ela disse, rindo, mas com um toque de amargura. Ele suspirou, passando a mão no rosto, encenando de forma quase perfeita. Eu sabia que isso ia acontecer. Que algumas pessoas não iam aceitar a nossa felicidade. Mas não imaginei que viesse de tão perto. Rafael, comecei, mas ele me interrompeu. Eu não quero ser um problema entre vocês. Se a sua irmã acha que eu sou uma má influência, talvez seja melhor eu me afastar. Claro, ele sabia exatamente o efeito que isso teria. Mariana se apressou em segurar a mão dele. Não, não. Você não vai a lugar nenhum por causa disso. Eu confio em você. E assim, com poucas frases ensaiadas, ele conseguiu me pintar como a vilã e reforçar a ligação dela com ele. Quando eles saíram juntos, senti um peso esmagador no peito. Eu tinha perdido aquela batalha. Mas, no fundo, algo dentro de mim se recusava a desistir. Porque, por mais que ela não acreditasse, eu sabia que a verdade estava do meu lado. E uma hora, ela viria à tona. Não sei se foi destino ou simples descuido. Mas, no fim, foi ele mesmo quem cavou o próprio buraco. Era um domingo à tarde. Mariana e Rafael estavam na sala. Ele mexendo no celular enquanto ela organizava algumas coisas. Rafael se levantou para atender a porta, provavelmente uma entrega, e deixou o aparelho sobre a mesa, sem bloqueio. Mariana, distraída, empurrou o celular para o canto para abrir espaço, mas a tela acendeu. Foi aí que ela viu. Na tela, uma notificação de mensagem. Mal posso esperar pelo colar que você prometeu, e pela nossa próxima noite juntos cara piscando. A remetente não era uma cliente, nem uma amiga de longa data. Era uma mulher que ela nunca tinha ouvido mencionar. Ela me contou depois que, naquele instante, o chão pareceu sumir sob os pés dela. As lembranças vieram em avalanche. Minhas advertências, as histórias estranhas, as ausências inexplicáveis. De repente, tudo fez sentido. Mariana fechou o celular antes que ele voltasse, tentando manter a expressão normal. Rafael entrou sorrindo, como se nada tivesse acontecido, mas ela já não olhava para ele da mesma forma. Pela primeira vez, começou a enxergar as pequenas contradições e as manobras sutis com clareza. Ela passou o resto do dia calada, observando cada gesto dele. Reparou como ele evitava perguntas diretas, como mudava de assunto quando ela mencionava o futuro, como os elogios pareciam ensaiados. E, no fundo, a raiva começou a crescer. À noite, quando ele foi embora, ela subiu para o meu quarto. Abriu a porta devagar, como se tivesse medo da minha reação. Eu estava lendo, mas larguei o livro assim que vi a expressão dela. Olhos marejados, ombros tensos. Eu, preciso falar com você, disse, quase num sussurro. Ela sentou na beira da cama e respirou fundo antes de continuar. Acho que você tinha razão o tempo todo. Eu vi uma mensagem no celular dele, de outra mulher. Ela falava sobre presentes que ele prometeu e outras coisas. A voz dela falhou. Eu fui tão cega, não fui? Olhei para ela, tentando conter a mistura de alívio e tristeza. Você acreditou no que ele queria que você acreditasse. Ele é bom nisso. Ela passou as mãos no rosto, enxugando as lágrimas. Eu preciso ter certeza. Eu não quero apenas terminar com ele. Eu quero expor quem ele é. Para mim. Para todo mundo. E eu preciso da sua ajuda. Foi nesse momento que percebi que minha irmã estava de volta. Não a Mariana encantada e iludida, mas a mulher inteligente e determinada que eu sempre conheci. Segurei a mão dela e disse: então vamos descobrir tudo. E ele vai se arrepender de ter cruzado o nosso caminho. Nos dias seguintes à descoberta, Mariana e eu passamos de irmãs afastadas para cúmplices silenciosas. A mágoa ainda estava ali, mas havia um objetivo maior nos unindo: derrubar Rafael e mostrar a todos quem ele realmente era.
O primeiro passo foi reunir provas. Mariana já sabia a senha do celular dele, um detalhe que antes parecia insignificante, mas que agora era ouro puro. Em uma das visitas dele, enquanto ele tomava banho, ela mexeu no aparelho e fez capturas de tela de conversas comprometedoras com pelo menos 4 mulheres diferentes. Mensagens com promessas de viagens, presentes, declarações de amor recicladas, até fotos íntimas enviadas e recebidas. Enquanto isso, eu me concentrei em registrar seus encontros suspeitos. Usei meu celular para fotografá-lo entrando em hotéis baratos, conversando com homens que pareciam parceiros de negócio e trocando envelopes. Também gravei áudios de conversas dele ao telefone, onde falava sobre conseguir o dinheiro antes do fim do mês e resolver a papelada da casa. Quando reunimos tudo, criamos uma pasta digital organizada, com datas, horários e descrições detalhadas. O plano não era apenas terminar com ele, era humilhá-lo, tirando dele a arma mais poderosa, a imagem de homem perfeito. Decidimos armar uma armadilha. Mariana ligou para Rafael e disse que queria passar uma noite especial para celebrar o futuro deles juntos. Marcou o encontro para o sábado à noite, na casa dos nossos pais, dizendo que seria algo íntimo, só os dois. Enquanto isso, em segredo, eu e ela convidamos um grupo bem específico de pessoas. Amigos próximos, familiares, e, a parte mais delicada, as outras mulheres com quem ele estava se relacionando. Algumas ficaram chocadas, outras desconfiadas, mas todas aceitaram comparecer depois que mostramos as provas. No sábado, preparamos a casa como se fosse um cenário romântico. Luz baixa, mesa posta para 2, música suave. Mas, nos cômodos ao redor, as pessoas estavam escondidas, aguardando o momento certo para entrar. Quando Rafael chegou, trazia um sorriso satisfeito, um buquê de rosas e aquela postura confiante que sempre exibia. Mariana o recebeu com um abraço falso, guiando-o até a sala. Antes de jantarmos, eu queria mostrar uma coisa, disse ela, pegando o celular. Ela abriu uma das conversas comprometedoras e mostrou a tela para ele. O sorriso dele vacilou. Não é o que parece. Começou, mas antes que pudesse terminar, acendi todas as luzes da casa. As portas se abriram, revelando todos os presentes. As mulheres, os amigos, a família. Um coro de murmúrios e olhares indignados preencheu o ambiente. Quer explicar para todos o que não parece? Perguntei, cruzando os braços. As outras mulheres começaram a falar, uma de cada vez, relatando como ele as enganou. Mariana exibiu no telão improvisado as fotos, os áudios e as capturas de tela. Cada prova era como um golpe certeiro na imagem dele. Rafael tentou rir, alegando que tudo era um mal-entendido, mas as evidências eram esmagadoras. Sua expressão mudou de arrogância para pura frustração. Quando finalmente percebeu que não havia saída, largou o buquê sobre a mesa e saiu sem dizer uma palavra, sob os olhares e a indignação de todos. Naquele momento, sabíamos que a vingança estava completa. Não apenas havíamos protegido Mariana, mas também exposto o predador que ele realmente era. Às vezes, o perigo não chega com gritos ou ameaças claras. Ele vem vestido de sorrisos, presentes caros e palavras doces. Hoje eu entendo como o brilho das aparências pode cegar, fazendo a gente duvidar até de quem sempre esteve ao nosso lado. Ver minha irmã se afastar, acreditando nas mentiras dele, foi uma das dores mais profundas que já senti. Mas também foi nesse processo que aprendi o verdadeiro valor da paciência e da persistência. Se eu tivesse desistido, talvez nunca tivéssemos descoberto a verdade a tempo. A exposição pública dele não foi apenas uma vingança, foi um grito de liberdade. Um ponto final para que nenhuma outra pessoa caísse no mesmo jogo. Agora, minha irmã e eu somos mais unidas do que nunca. Passamos a conversar mais, a confiar mais, e a perceber quando algo parece bom demais para ser verdade. E eu faço a mim mesma uma promessa: nunca mais deixar que um estranho, por mais encantador que pareça, coloque um muro entre nós. Porque presentes podem quebrar, promessas podem ser falsas. Mas a nossa ligação, essa sim, é para sempre.